Convidar aqui, então, o Roberto Pojo, secretário de Gestão e Inovação. Certo? O tema: acesso às políticas públicas federais pelos entes federados e organizações da sociedade civil. Então, Roberto Pojo aqui. Convidar Igor Ribeiro Ferrer, diretor de parcerias com a sociedade civil da Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas da Secretaria-Geral da Presidência da República. Convidar também Wellen Gonçalo de Arruda Leite, gerente-geral Governo Municípios Rio de Janeiro do Banco do Brasil. Convidar aí Marli Burato, novamente, Marli, para acompanhar esse painel, consultora da Confederação Nacional de Municípios, também participando aqui conosco desse painel, mostrando, né, a importância das entidades municipalistas presentes aqui, a gente trazendo essa discussão e a representação também das entidades municipalistas nesse processo. Então, acesso a políticas públicas federais pelos entes federados e a organização da sociedade civil. Então, a mediação estava com Tâmara, que eu não a vejo aqui, né? Você vê lá, Tâmara, por favor. Mas, assim, eu vou conduzir, então, para o Pojo, certo? Para poder iniciar aqui o trabalho. Obrigado, Pojo. Obrigado. Vamos. Ficou sozinho, abandonado do outro lado. Por favor. Bom, pessoal, a ideia da fala aqui é a gente apresentar um pouco o que nós temos hoje dentro do Ministério da Gestão e Inovação para os entes, estados e municípios, num processo que a gente percebe que é fundamental de convergência de esforços. Então, tem uma série de ações feitas pelo governo federal, com o desenvolvimento de sistemas para poder gerenciar políticas, ou mesmo para gerenciar processos que deveriam estar disponíveis para estados e municípios. Eu acho que uma série de plataformas hoje, a mais, não sei se é a mais famosa, mas a mais desejada, está dentro do Processo Eletrônico Nacional, com o SEI. Acho que 2 semanas atrás a gente teve aqui no evento do estado do Rio de Janeiro, em Miguel Pereira, perdão, eu não pude ir lá, mas o Danilo estava lá, junto com a Priscila, que é a nossa diretora da área encarregada do desenvolvimento do SEI. E o que acontece, né? Vou usar o exemplo do SEI e depois citar uma série de outras plataformas que o governo federal está desenvolvendo e adaptando para ofertar para estados e municípios. No caso do Sistema Eletrônico de Informações, que ele é desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região há mais de 10 anos, ele sempre dependeu de uma autorização do próprio tribunal para a sua cessão, fosse para o governo federal, fosse para estados e municípios, e isso era feito num ritmo bem mais lento do que as nossas necessidades. E o Sistema Eletrônico de Informações, o SEI, junto com outros produtos que formam a plataforma que a gente chama de Processo Eletrônico Nacional, a gente considera que, como eu falei, assim, é o primeiro passo para um projeto maior de digitalização de governos. Só que a gente precisava destravar isso. Então, o que a gente começou a negociar desde janeiro, e mês passado o presidente do tribunal teve com a ministra Esther e assinou um novo acordo de cooperação que nos dá a capacidade de distribuição do SEI, na verdade, a prerrogativa de distribuir o SEI para estados, municípios, e a gente também começa a ver a possibilidade de distribuição para algumas entidades paraestatais e também desenvolver, né? Além dessa questão da distribuição, o desenvolvimento. Então, essa seria a primeira plataforma que a gente está chamando aí de um projeto de nacionalização, para que a gente trabalhe, inclusive, numa relação
com o cidadão, também convergindo para uma relação onde o cidadão fale com o Estado, de forma geral, né, sempre da mesma forma. Então, esse é um aspecto importantíssimo, que aí vamos para uma segunda plataforma que está sendo disseminada, que é o GovBR. Então, qual a ideia do GovBR, né? E agora, alternando, né? Quando a gente fala do processo eletrônico nacional, estamos falando algo que é estruturante interno para a administração pública. Quando eu olho para a plataforma GovBR, estou falando de uma relação externa, uma relação com o cidadão. Então, indo para o GovBR, mesma coisa, assim, é dar para o cidadão uma única entrada, independentemente do serviço que ele quiser acessar. Isso não é pouca coisa, né? Hoje, isso é super comum, o cidadão fala assim, bom, eu quero isso. Tá, mas onde é que eu consigo acessar esse serviço que eu quero? Esse serviço é estadual? Esse serviço é municipal? Esse serviço é federal? A gente joga para o cidadão o ônus dele entender, ele perceber a complexidade da estrutura do Estado, e ele tem que saber aonde que ele tem que ir, né? Antigamente era qual guichê que eu tenho que ir, hoje em dia é qual site que eu tenho que ir, mas para o cidadão acaba sendo tão complicado quanto. Então, a ideia do GovBR é a gente trabalhar com essa lógica da convergência. O cidadão ter uma entrada, o cidadão ter uma experiência, a mesma experiência de acesso, independentemente do serviço. E mais, que ele não precise nem saber, no primeiro momento, quem é o provedor desse serviço. Claro que, ao longo do contato dele com determinado serviço público, ele vai entender quem é o provedor desse serviço. Mas, no primeiro momento, ele não tem que previamente identificar quem vai ser o fornecedor desse serviço. A ideia do GovBR, quando, né, adesão de estados, adesão de município, né, ele hoje é primeiro, vamos colocar assim, né, o primeiro produto dele é a parte de autenticação e identificação do cidadão, aí, olhando da perspectiva da administração pública, né, você sabe reconhecer quem está querendo, enquanto Estado, quem é que está querendo acessar o seu serviço. O segundo aspecto é, a partir daí, ter uma oferta ativa de serviço para esse cidadão. O que eu quero dizer com isso? Você autenticou, você identificou, você vai saber qual é o perfil demográfico dele, você vai saber qual é o histórico de acesso a serviços e já vai poder ter uma espécie de uma trilha de serviço que você oferta ali, do tipo, como uma primeira camada. E, numa segunda camada, ele possibilitar que ele escolha, então, o que ele necessita. Então, quando a gente fala em GovBR, a gente está falando de uma grande plataforma para integrar uma série de ofertas ao cidadão. É um trabalho que a gente começa a ampliar, atingir as marcas que foram pensadas lá atrás. Isso faz parte desse processo, né? Porque é um processo de adesão, mas somente esse ano o GovBR teve adesão de todas as 27 unidades da federação, com Maranhão e São Paulo sendo as duas que assinaram o acordo esse ano. O próximo passo agora é cada estado expandir isso para a sua base de municípios. Então, quando a gente pensa na convergência, pensa na cooperação, ela vai perpassar, ela vai agir de forma transversal, tanto para esse processo interno, quando a gente pensa, né, até em digitalização de serviços públicos, a gente quer atuar com vocês nas duas dimensões. Internamente, aumentando a capacidade do Estado de se organizar, de internalizar o que, no primeiro momento, o governo federal tem a ofertar, mas a gente também acredita que, a partir daí, o nosso, né, o papel é também recepcionar o que estados e municípios têm e ser um hub de distribuição dessas plataformas que vocês também podem estar ofertando. E no outro aspecto, que é o aspecto olhando para
para fora, como a gente fala, né, olhando para o cidadão, olhando para a sociedade, a gente também vai trabalhar com isso. Então, o primeiro que a gente tem, pensando para dentro, e também acho que é importante entender, né, quando a gente fala assim, Ministério da Gestão e da Inovação, estamos falando de 8 secretarias, com 8 temáticas distintas, onde a Secretaria de Gestão tem essa ideia de olhar, né, para aumentar a capacidade estatal e atua principalmente, né, compras governamentais, é a Secretaria de Gestão que faz toda a regulamentação para o governo federal da Lei 14.133, fazia da 8.666 e suas primas, como eu chamo, e agora está fazendo da 14.133. Então, isso é toda essa parte de contratações e compras do governo federal. Toda essa parte do processo eletrônico nacional está conosco. Obviamente, o mais conhecido de todos vocês, né, a área mais conhecida, que é a de transferências e parcerias, também está conosco. E essa aproximação, essa convergência, num segundo momento, ela vai ser fundamental quando a gente for para uma nova fase, que como a gente está identificando, de regulamentação da Lei 14.133, da Lei de Compras e Contratações. O que a gente está falando de segunda fase? Como assim, né? Eu sempre digo por meio do processo de contratação, você vai chegar na entrega das políticas públicas. Quase toda política pública vai passar por um processo de contratação, um processo de compra e contratação. Então, a gente tem que calibrar toda essa regulamentação de uma forma que ela fique ágil, que ela fique confortável para o gestor, que ela fique segura para o gestor executar todo esse processo, para que ele adquira ali para o Estado os insumos e consiga fazer as entregas das políticas. O que aconteceu? Aconteceu que a lei foi aprovada em 21, abril de 21, apresentava 2 anos para fazer todo esse trabalho de regulamentação, de pensar. Bom, teve pandemia, teve N razões, e esse processo não foi feito no tempo previsto de 2 anos. E como ele não foi feito pelo governo federal, no período de 2 anos, isso acabou refletindo que estados partiram para suas regulamentações próprias e alguns municípios também partiram para suas regulamentações próprias. Então, isso gera uma ineficiência, uma ineficiência muito grande, porque, quando vocês vão desenvolver uma política pública que vai passar por um processo de contratação, dependendo da origem do recurso, você vai usar uma regra diferente. Então, eu vou contratar, tem só recurso municipal, posso usar minha regra. Tem recurso estadual, tem que usar a regra do Estado. Tem recurso federal, então, espera aí que eu tenho que usar a regra do federal. Então, isso gera uma ineficiência, obviamente, gera uma confusão totalmente desnecessária. Nosso trabalho, mas esse só para o ano que vem, a ideia é fazer um processo agora de convergência das regulamentações para que, tendo como objetivo, ter uma única regra para todos os 3 entes. Isso olhando do aspecto da administração. Agora, imagina um fornecedor que, de acordo com o município, com o Estado, ou para quem ele vai fornecer, ele vai ter que perceber, vai ter que compreender qual regra vai ser utilizada no processo que ele está participando. E mais, conhecer o município não é suficiente, porque ele ainda vai ter que entender qual é a origem do recurso para, finalmente, entender qual a regra que ele vai participar. O que eu faço o link aqui, né? Como a gente não tem a mesma regra, a gente tem hoje o Compras.gov, que é uma plataforma onde a ideia é que ela perpasse todo o processo de contratação, desde o planejamento, que agora passa a ser obrigatório pela 14.133, até a gestão do contrato. Só que eu tenho essa plataforma, a gente continua desenvolvendo, mas nem todo mundo vai poder usar. Ainda vai ter município, ainda vai ter Estado que vai ter que fazer adaptação e desenvolvimentos próprios, gastando recurso, do meu ponto de vista, desnecessariamente, porque a gente não tem a mesma regra. Então, fundamental a gente convergir, e não vai ser um trabalho de imposição da regra federal para estados e municípios, vai ser um processo legítimo de convergência das regras, porque senão isso não vai avançar. E aí tem
Eu acho muito simbólico essa parte do sistema de compras, porque todo mundo precisa usar, então todo mundo ou usa do federal ou faz uma aquisição própria, tem vários fornecedores para isso. Mas para mim, sempre me intrigou a questão de por que o governo federal tem uma plataforma gratuita para os demais entes e eles preferem contratar uma plataforma que não é essa. Por que eles preferem despender recurso para adquirir algo que, teoricamente, eles têm gratuitamente? E, para mim, tem duas respostas para isso. Porque essa plataforma não está convergindo com a regra que ele precisa aplicar, então ele precisa de algo que atenda. Ou, segundo, o produto não é tão bom quanto o governo federal pensa. É uma possibilidade, inclusive, bastante razoável essa, porque ele está pensado a partir da perspectiva do órgão central. Ele não foi olhar a perspectiva de vocês. Então, isso também é um trabalho que a gente está desenvolvendo internamente, se a gente quer oferecer algo para estados e municípios, a gente tem que escutar estados e municípios e absorver o que vocês precisam. Estamos inventando a roda? De forma alguma, porque a gente sabe que foi exatamente isso que foi feito no Transfere. Né? A Regina sempre comenta isso, Tâmara sempre comenta isso, tanto para o Transfere quanto para o Obras. Por que eles vão se tornando um sucesso de público e crítica? Porque eles escutam vocês. Então, esse processo de escuta, esse processo de internalização, é algo também que a gente quer aplicar a todas as outras plataformas, todos os outros serviços que nós queremos compartilhar com vocês. Porque uma coisa que eu vivenciei recentemente era uma tentativa de imposição da visão do governo federal, nessas outras temáticas, para os estados e municípios, do tipo, eu faço, se quiser vocês usem. Então, isso a gente está deixando para trás, aprendendo com o pessoal do DTPAR, como é que faz esse processo de escuta. Por isso que eu também sempre falo com a Regina, falo, aos poucos a gente vai introduzir novas temáticas dentro da rede de parcerias. Faço sempre a ressalva com muita calma, com muita confiança, para que a gente possa ampliar muito o escopo e aproveitar o potencial que a rede tem. Então, a gente está nessa fase de construção e desenvolvimento, adaptação desse conjunto de plataformas, sobretudo quando você olha para a digitalização do poder público num olhar interno, mas a gente já tem e já está acelerando cada vez mais, e é quase que um apelo que eu faço para vocês, de adesão à plataforma GovBR. Ela vai ser um avanço revolucionário, vai ser um avanço que, quando a gente tiver em sua plenitude, você imagina que nossa visão de futuro é ter o cidadão entrando num site com uma barrinha, igual ele faz hoje, né? Se alguém quer acessar qualquer serviço privado, o que ele faz? Ele vai no buscador, digita o que ele quer naquele buscador e retorna o que ele precisa. A gente não quer inventar a roda, a gente só quer replicar um modelo que se mostrou de sucesso para toda a parte privada. Eu acho que a gente também pode trazê-lo para a parte pública e o cidadão ter uma experiência única enquanto acesso a serviços privados e públicos. E o GovBR é um passo fundamental para a gente avançar nesse caminho. Então, era isso que eu queria deixar aqui para vocês. Muito obrigado, Tâmara. Muito obrigado, pessoal. Alguém filmou o chefe falando bem do DTPAR aí para me dar depois o vídeo? A gente precisa guardar isso, né? Mas isso que o secretário falou é muito importante, né? Até para a gente melhorar aí o acesso do cidadão às políticas públicas da área finalística, a gente precisa melhorar a nossa gestão da área meio, né? E o GovBR realmente é uma solução muito importante para isso. Nosso próximo painelista, ele vai trazer aqui uma visão das OSCs, né? Como que o governo federal tem pensado do acesso das OSCs a essas soluções aí que o governo federal tem disponibilizado. Então, vou convidar aí o Igor Ferrer para poder falar, que é o nosso diretor de parcerias,
com a sociedade civil, da Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas da Presidência. Muito obrigado, Tâmara. Então, lá a gente tem falado que o nome só Secretaria de Diálogos, porque é realmente muito grande e a gente tem que ter até inspirar algumas vezes para conseguir falar o nome todo. E aí falar ainda Secretaria-Geral da Presidência da República, Diretoria de Parcerias com a Sociedade Civil. Então, fica realmente um nome muito extenso. Mas, brincadeiras à parte, gostaria de agradecer também ao convite, em nome do nosso ministro, Márcio Macedo, de nossa secretária nacional de Diálogos Sociais, Kelly Maforte, também, por estarmos aqui. Para a Secretaria-Geral, é um passo bastante importante essa aproximação que nós temos feito com a rede de parcerias, entendendo que é um espaço bastante estratégico também para se tratar sobre essas parcerias, sobre as transferências que são realizadas pelo governo federal, e não só pelo governo federal, com as organizações da sociedade civil. E pensar nas formas de, enquanto Secretaria-Geral, a gente consegue justamente ir coordenando todos esses esforços das políticas públicas que são executadas em parcerias com a sociedade civil. Eu trouxe uma apresentação, que já está aqui, não tinha visto. Eu gostaria, por favor. Muito obrigado. Então, para poder também trazer para vocês como que a gente tem visto essas relações entre o governo federal e as organizações da sociedade civil na diretoria. Então, essa diretoria é uma diretoria nova que foi criada a partir desse novo governo e que busca justamente fazer a coordenação dessa política de fomento, de colaboração, acompanhando a implementação da Lei 130... voltou. Ele faz isso, ok. Acompanhando a implementação da 13019 e muito nessa perspectiva que o secretário Poggio traz também, com diálogo com os estados, com os municípios, pensando nessa uniformização também da própria aplicação da lei. Então, a lei é de 2014, sua regulamentação é de 2016, só que acaba que nesse último período não foi uma agenda que foi priorizada pelo governo federal, no sentido de se acompanhar, de se monitorar a própria implementação. Isso acabou gerando, então, várias regulamentações também a nível dos estados, dos municípios, algumas delas, inclusive, divergentes da nossa própria regulamentação federal. Então, a gente tem esse desafio de justamente buscar essa padronização mesmo de entendimentos, de aplicação da lei, que diz respeito às transferências. E aí, claro que eu não sei mexer nisso. É para lá? Foi. Agora passou muitos. Ele está doido. Voltou. Então, não vou mexer mais. Então, aqui, para a gente começar essa nossa conversa, até trazendo, quando a gente fala das OSCs, o que a gente está falando também? Das organizações da sociedade civil. Então, aqui eu busquei trazer um comparativo do que a gente tem no Brasil e no Rio de Janeiro. E bom que eu estou com a minha colinha aqui, porque não vou enxergar tudo também. Dependendo é até melhor mesmo. Espera aí. Caiu até o telefone. Então, vamos lá, gente. No Brasil, até esse levantamento, até para a gente já dar destaque, ele é feito pelo Mapa das Organizações, que é uma ferramenta gerida pelo IPEA. Quem aqui já entrou ou conhece o mapa? Então, vamos entrar, vamos acessar, fortalecer o Mapa das Organizações. Pouca gente aqui que conhece e que traz assim, vários dados que a gente pode fazer várias análises sobre essas relações da sociedade civil com o governo. E aí, então, a gente tem, no Brasil, a maior parte são de organizações de defesa de direito, e no Rio também segue esse mesmo padrão. Então, no Brasil, 33%, no Rio, 21%, se eu não me engano. Dá para ver aqui, melhor mesmo. E aí, logo em seguida, então a gente tem as de cultura, no Rio a mesma coisa, então, seguindo esse mesmo padrão. E aí, quando a gente vai para a seguinte, no Rio a gente tem uma predominância maior de organizações da educação, enquanto que no cenário federal a gente tem mais organizações de assistência.
Então, tem essa pequena distinção. E, de acordo com dados também do mapa das organizações da sociedade civil, nós temos 815 mil organizações em todo o Brasil. E de onde o mapa, o IPEA, ele retira esses dados, que é da Receita Federal, do CAIS, do CAGED, da RAIS, do CAGED. E aí a gente tem uma predominância de associações privadas. Então, sendo mais de 80%, se eu não me engano, até peguei as porcentagens que estavam ali, a nível federal. E no Rio de Janeiro a gente tem, então, 64, considerando que é também, então, pelo Estado, é um número bastante significativo. Se eu não me engano, só está atrás de São Paulo no número de organizações que estão inscritas. Elas estão regulares? Não necessariamente. O mapa ele pega todo esse cenário. E aí a gente tem, então, são 47, e aí o que chama atenção também aqui no Rio, então, em comparação com o Brasil, é um maior número de organizações religiosas, enquanto no Brasil a gente tem uma porcentagem menor, que acho que são 17%, se eu não me engano, no Rio de Janeiro são 27% de organizações religiosas que nós temos no país. Fundações, organizações sociais, os dois são em menor escala. E aí a gente passa, então, para o que eu até falava no início, relacionado à Lei 13.019, que é esse instrumento que veio em 2014, a partir também de mobilizações das organizações da sociedade civil, para ter um instrumento que fosse um instrumento adequado para as relações de parcerias. Porque até então eram celebrados os convênios, que são instrumentos que tanto os municípios, os estados aqui celebram, e é um instrumento próprio entre entes da federação. Então, acabava que se tratava as organizações com regras entre o governo, entre as administrações, e se exigia uma série de burocracias, uma série de documentos que as organizações, por outro lado, não tinham nem condição de garantir tudo que era pedido. Então, em 2014, vem a regulamentação desse regime jurídico próprio dessas relações, e ele é regulamentado em 2016. E aí, ao longo, então, desses anos, teve muito esse debate. Precisa regulamentar a lei no Estado, no município, ou não precisa para ela ser aplicada? Então, hoje, até a gente está no Quiosque Miroski aqui, que é um espaço que nós estamos fazendo um diálogo com as organizações, com os entes públicos também. E a gente teve, então, uma conversa com 3 Rios, que não sei se ele está aqui. E ele falou que eles não têm regulamentação no município, eles aplicam a lei federal, o decreto federal, e fazem tudo de acordo com a regulamentação federal, como uma boa prática, inclusive. A gente vê que realmente não precisa ter essa regulamentação. Mas tem estados, municípios, que preferiram ter, de acordo com as suas especificidades, fazerem o seu próprio regramento. Então, no mapa aqui, a gente tem os que já regulamentaram, e temos apenas 7, incluindo o Rio de Janeiro, que não tem uma regulamentação específica. E aí, no Rio de Janeiro, é até interessante a gente trazer o caso, e estamos aqui, inclusive, na segunda-feira, nós tivemos uma reunião também lá com o governo, com Casa Civil, e essa foi uma das perguntas que eu fiz. Por que no Rio de Janeiro não tem uma regulamentação estadual? E aí foi colocado justamente o próprio decreto que regulamenta os convênios no Rio, que eu até olhei a data, ele é de 15 de julho de 2014. E a Lei 13.019 é de 31 de julho. Então, são 16 dias depois. E o decreto ele já traz uma série de questões que foram posteriormente tratadas na 13.019, relacionada à questão dos dirigentes, questões do chamamento. Então, se avaliou naquele momento que grande parte dessa especificidade que era exigida nessas relações com as organizações já estava contemplada no decreto. Só que aí vem um segundo ponto que eu trago até para a gente poder aqui refletir. Nós já temos agora, então, 9 anos que a lei ela foi publicada, 9 anos do decreto no Rio. Então, será que agora justifica-se ter essa nova discussão, se vale a pena ter uma regulamentação específica para as organizações? Então, entendendo que tem algumas partes que a partir da implementação da lei, que a gente vê que já deu certo, então tem outros processos que não entraram nesse decreto do Rio e que poderiam também ser discutidos para se aprimorar, garantir mais segurança jurídica nessa relação
entre a administração pública do Estado com as organizações. E, em relação ao Estado, eu trouxe aqui os municípios que têm essa regulamentação específica. Tem gente desses municípios aqui: Barra do Piraí, Maricá, Nova Iguaçu, Petrópolis, Queimados, Quissamã, Rio Claro, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João da Barra e Valença. Tem gente de todos eles aí? Então. Vocês conhecem a regulamentação do município? Então, que bom. E a gente até o que a gente tem feito é justamente essa análise se essas regulamentações elas também estão de acordo com a regulamentação federal. Porque tem muitos casos que a gente vê que, às vezes, está de acordo com a Lei 13.019, mas não com a alteração que veio depois, com a 13.204, justamente pensando nessa padronização também da implementação. E aí, aqui, alguns dados das parcerias também. Tanto a nível da administração pública federal, quanto a nível dos estados. Então, com dados do Converge, nós temos hoje 549 organizações da sociedade civil cadastradas, e aí, em parcerias atualmente vigentes, são 205. E aí, de acordo com dados do TransfereGov, então, que é essa ferramenta gerida pelo Ministério da Gestão e da Inovação, então, eles trazem informações, e quem nunca entrou, eu recomendo que, ainda que não tenha celebrado parcerias, mas ele tem uma capacidade de produção de dados, de análise de informações sobre todas essas parcerias que é incrível. Então, a gente tem lá na Secretaria-Geral produzido algumas informações, e a partir dos dados que são públicos, inclusive. São 27 mil parcerias celebradas com as organizações desde 2008. Então, entre termos de fomento, colaboração, termos de parceria, convênios, tudo isso aqui listado. E aí, para o Estado do Rio de Janeiro, são 2.000, desde 2008. Então, são pouco mais de 7%, e no restante do Brasil, 92%. Então, também é uma parcela significativa do recurso que é executado pelas políticas públicas em parceria com as organizações, pelas organizações aqui no Rio. E aí, transferências federais, então, às organizações do Rio. Então, aqui segregando por ministérios também. Então, a gente vê que tem uma predominância do número maior de parcerias efetivadas pela saúde. Então, a saúde é a campeã no quesito de transferências, e aqui não necessariamente nos instrumentos da 13.019, então todos os tipos de instrumento, aqui possivelmente de convênios, que são os instrumentos, e logo em seguida esporte. Então, se a gente junta esporte e saúde, dá quase 1/3 das transferências que foram feitas para o Estado do Rio de Janeiro. Acho que isso é um dado bastante significativo também. Logo em seguida, cultura e direitos humanos, e desenvolvimento social, como essas 5 grandes áreas que as políticas públicas são executadas em parceria com as organizações aqui no Estado. Aí a gente traz um dado segregado também, relacionado às transferências de fundações e institutos federais. Então, aqui mais recebeu, que mais celebrou parcerias a nível federal, foi a Fundação da Universidade do Rio de Janeiro, então seguido pelo Instituto Brasileiro de Museus e a Fundação Nacional de Artes, como essas principais também que vêm historicamente celebrando as parcerias. E aí, por último, então, em relação à regulamentação aqui no Rio e a 13.019, que eu falava, precisa de uma nova regulamentação, ou o que tem, ele já está de acordo. Eu acho que vai muito... A gente trazia essa reflexão na segunda-feira, nessa reunião com a Casa Civil, de se pensar mesmo, fazer essa parametrização. Hoje, o que o decreto 44879 ele já prevê? A 13.019 traz outros instrumentos, seja a própria atuação em rede, seja a garantia de custos administrativos também, seja um procedimento de manifestação de interesse social, o próprio Conselho de Fomento e Colaboração. Então, tem uma série de outros instrumentos que estão previstos na 13.019 e na regulamentação federal que ainda não tem. Então, e aí até a gente fez uma oficina na terça-feira com organizações da sociedade civil aqui do Rio. Então, foram mais de 100 organizações participando, com o governo do Estado presente também, e
o feedback que nós tivemos foi bastante positivo, de justamente juntar as duas partes e para poder fazer essa conversa mesmo. Então, nós apresentamos como é a regulamentação federal, pessoas do Estado apresentaram como funciona no Estado e o que a gente consegue de convergência, então, de buscar aprimoramentos, mais segurança jurídica também nas relações aqui no Estado. Eu trago aqui, e aí, inclusive, as organizações ficaram de fazer um estudo por elas mesmas e apresentar para o governo do Estado nessa parametrização de como é hoje, como é a 13019 e o que poderia ser aprimorado nessa regulamentação do Estado. Agora, se fazer outro decreto, se outros passos, cabe também ao próprio governo e à sociedade civil também fazer essas proposições. Então, trago aqui a resolução da Casa Civil 350, que estrutura todo, converge também o sistema, e as duas alterações que o 44879 sofreu, então, em 2020 e 2022. Então, as parcerias elas são instrumentalizadas via convênios de repasse aqui no Estado, então não há previsão expressa da utilização dos instrumentos instituídos pelo marco regulatório, mas eles acabam sendo utilizados e com a regulamentação da 44879, e então considerando que esse decreto acaba sendo o mesmo regramento, tanto para as parcerias com entes públicos e as organizações, mas tendo inclusive artigos ali, definições específicas só para as organizações também. Então, um pouco do que a gente tinha discutido na terça-feira, nesse momento com as organizações. Acho que o que eu tinha hoje para poder trazer era nesse sentido, a nível federal. Nós estamos, no momento, passando pela revisão do decreto que regulamenta a 13019. Nós fizemos um grupo de trabalho com participação de ministérios, das organizações, que começou a trabalhar, então, nessa revisão, considerando 7 anos que esse decreto ele já está em implementação. Então, hoje, a gente já consegue identificar práticas de municípios, de estados, que são boas práticas e que poderiam ser replicadas para o governo federal. E aí a gente pegou muito a partir do decreto do Distrito Federal, do município de Belo Horizonte também, que são decretos muito positivos também nessa estruturação. E vamos também divulgar uma consulta pública, que vai ser justamente para garantir uma participação maior da sociedade civil, dos entes também, da federação, nesse processo de aprimoramento da regulamentação. Nesse momento, a consulta está na Casa Civil e a gente espera, e realmente espera, que ela saia logo para a gente já poder dar seguimento a esse processo. A gente está com um quiosque ali fora, justamente para conversar com os participantes, para também, quem quiser dar os contatos, nós vamos encaminhar a consulta e para manter esse relacionamento junto conosco também. Também, eu acho que o último informe, nós estamos com o decreto 8726, ele cria o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, que é o CONFOCO. Nós já temos a secretaria dele, a secretária executiva empossada, que é a Aldisa Soares, que está comigo aqui no quiosque, e ele também está num processo de implantação. Revemos as pastas que fazem a composição, então, de acordo com a nova estrutura do governo, e também esperamos que, num futuro bem próximo, o decreto seja publicado e a gente consiga, de fato, fazer essa primeira composição, que é um conselho paritário entre governo, sociedade civil, e que se dedica justamente às boas práticas entre essas relações de parceria. Então, ele vai apoiar com formações, com a revisão de atos normativos também, nessas relações de parceria entre sociedade civil e Estado, e nessa identificação de boas práticas. E aí, parte das atribuições do Conselho vai ser justamente também estimular que conselhos semelhantes possam ser replicados, recriados nos outros entes da federação. Então, fortalecendo também essas relações de parceria, pensando na próprio aprimoramento da regulamentação em cada um dos níveis da federação. Então, era isso. Queria agradecer novamente também pelo espaço. Ao Edmilson também, que não estou vendo ele, mas que viabilizou toda essa nossa participação aqui. E sigo à disposição também para a gente continuar o contato. Muito obrigado. Obrigada, Igor. Muito importante essas provocações que o Igor fez, né, de agora realmente rediscutir aí essas normas que estão colocadas. Então, é importante que as OSCs presentes
procurem a rede, venham aderir à rede, para que a gente, mesmo padrão que a gente faz lá com os estados, municípios, de discutir a norma, discutir o sistema, vocês também venham participar, fazer parte e definir aí o que a gente está disponibilizando, tá bom? Vamos ouvir agora o gerente de governo. Eu já ia falar gerente geral. Gerente de governo de municípios aqui do Rio de Janeiro, do Banco do Brasil, o Heller Leite, para ver o que o Banco do Brasil está ofertando aí para os municípios do Rio. Obrigado. Boa tarde, gente. Tudo bem? Estava aqui refletindo sobre as falas, inclusive a fala do secretário, né? E eu me lembrei que depois de fazer aquele curso que ensinava ASDFG, né? Datilografia. Quem não sabe o que é isso, depois eu explico, porque não vai dar tempo agora, tá? Logo depois que eu fiz esse curso, eu fiz um curso sobre instrução normativa do Ministério da Administração e Reforma do Estado, sobre a IN número 5, que tratava sobre SICAF, SIASG e SIAF. Você riu da Caixa Econômica, você fez esse curso também, né? Pelo jeito, né? Olha lá. Ele riu porque ele fez o curso também. Então, a gente vê assim... Não, eu falei do lado, né? Você não... A gente vê o quanto evoluiu, né? Na fala do Pacheco de hoje, pela manhã, do TCU, o quanto que ele mostrou que já evoluiu todo esse sistema. Naquela época era muito difícil, realmente. A gente entrava no sistema do SICAF para cadastrar a UG, né? Cadastrar os fornecedores, depois retirava de lá quais eram os fornecedores, que eu ia fazer a carta convite para mandar para o cara poder participar do certame licitatório comigo. Era uma dificuldade, tá? Não queiram passar por isso. Acho que não vamos mais passar. O pessoal do CGU dessa época sofria, viu? Para depois fazer a conformidade dos processos. Mas o que eu quero falar? O Banco do Brasil sempre esteve muito presente em tudo que foi desenvolvido pelo governo federal. Só um pouquinho de história, bem pouquinho. Para vocês terem uma ideia, quando veio o advento do pregão eletrônico, uma das bases para a construção do pregão eletrônico do governo federal foi o BB Leilão Eletrônico, que era de 1993. Então, o BB já fazia o leilão eletrônico, tá? E fazia de uma forma para obter o melhor preço nos commodities, né? E, no entanto, foi utilizada essa base pelo governo federal para que essa base construísse aí o que a gente teve de Comprasnet, o início do Comprasnet, né? Lá, dentro dos ditames da 10.520 e os decretos que correlatos a, como você falou, usou um termo aí sobre as primas, né? Então, o banco participou disso, da construção do CIASG, porque vinha do CISBB, que era o nosso sistema, que até hoje utilizamos o OABT para fazer o pagamento de servidores federais, enfim, a gente está sempre junto nessa história toda, tá? E que eu quero falar para vocês o que a gente tem hoje. Ouvindo a fala do Pacheco, mostrando aqueles números sobre, por exemplo, licitações eletrônicas, além da possibilidade, nós temos também hoje licitações E, que também é uma realidade e que está muito bem atualizada, inclusive agora para a nova legislação de licitações. Quando a gente fala em repasses, né, nós temos hoje um dos instrumentos que, inclusive, foi muito bem evidenciado e referenciado pelo próprio TCU, que é a gestão ágil, né, que dentro daquelas falas que houve aqui, tanto da educação como da saúde e do bem-estar, o Gestão Ágil hoje ele traz de uma forma bem célere, mas bem célere, está ali o secretário, né? Bem célere quanto à questão de prestação de contas, inclusive para o upload de notas fiscais, de todos os documentos que precisam para a prestação de contas no final do processo, facilitando bastante o serviço de cada um de vocês. E aí a gente ouviu falar também aqui em um dos painéis sobre retomadas de obras, né? E aí eu vi ali a nossa colega de Queimados. Só em Queimados a gente estava, inclusive, vou justificar a minha falta ontem, estava falando com o pessoal de Queimados e Belfor Roxo sobre a retomada das obras do Minha Casa Minha Vida. O Banco do Brasil já fez a entrega de mais de 8.000 casas e agora está previsto no próximo ano, entre esse ano e o ano que vem, só em Queimados 1.200 casas, né? Residencial Dona Ivone. É isso? Residencial Dona Ivone. E Belfor Roxo a gente está lá com também... Então, enfim, num somatório entre 5, 6 cidades, são mais ou menos 3.500 casas sendo retomadas. Já entregamos agora 600 em Itaboraí. Tudo isso faz parte de um processo que é gerenciado e construído dentro dos escritórios, setores públicos que a gente tem no Brasil todo. Em cada estado, nós temos um escritório, setor público. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos 2.
nós temos o municípios, que eu estou à frente, e nós temos o escritório Setor Público Estado, que está ali, a Fabi. Fica de pé aí para mim, Fabi. Tá? Ela manda mais do que eu. Tá? Ela que cuida do Castro. Tá? Do Castro. E aí a gente era para dividir também os municípios. Aí eu deixei para ela fazer a divisão, ela ficou com 1, eu fiquei com 91. Mas ela ficou com o Eduardo Paes. Ficou com o Rio de Janeiro, está lá com ela. Né? E a gente trabalhando em várias opções. Então, assim, o que a gente tem para trazer para vocês hoje são as opções de gestão. Vamos pensar em contabilidade? O que vocês criarem de partida, o Banco do Brasil tem a contrapartida. Por quê? Porque a gente estrutura nossos serviços e produtos para o governo. Esses escritórios, tanto os municípios como o Estado, eles trazem para vocês produtos de governo. Não são produtos da pessoa jurídica adaptados para o governo. Não, é de governo. Dentro de toda a legislação que foi apresentada para vocês hoje aqui, a gente está aderente, sendo fiscalizado pelo TCU, sendo fiscalizado pelo CGU, sendo fiscalizado por todos os órgãos de controle, porque, afinal de contas, o Banco do Brasil é também uma instituição pública, indireta, mas é pública. Tá? E o que a gente quer trazer para vocês é esse conforto. Aqui, no Rio de Janeiro, nós temos 18 pessoas pensando em municípios. E eu peço até a organização do evento que compartilhe os nossos contatos. Se vocês precisarem falar sobre governo, nós estaremos lá com vocês. Eu estava aqui agora, meu vice-prefeito aqui, eu ia perguntar para ele de Casimiro, né? Vocês também são de Casimiro? Eu ia perguntar se ele era botafoguense como o Ramon. Não é, não? Ah, é vascaíno? Então é das meus. O Ramon já me encheu o saco. Então, eu vi, por exemplo, o pessoal de Itatiaia lá, eu tive com o Irineu lá em Itatiaia, o pessoal de Japeri, eu tive com a prefeita Fernanda lá em Japeri, com Japeri, né? Fernanda e com o secretário Valente, lá de Japeri, né? A Itatiaia ali, com o Irineu. Por enquanto, a melhor truta que eu já comi no Rio de Janeiro. É dele mesmo também, né? É do restaurante dele. Então, assim, é a melhor truta que eu já comi, mas estamos abertos. Então, há convites, né? Então, gente, eu queria pedir para vocês que provoque, nós estaremos lá. Eu tenho esse desafio de conhecer todos os municípios do Rio de Janeiro, já estive em outros estados, no Tocantins, os 110 do Tocantins e os 141 do Mato Grosso. Tá? Inclusive, o pessoal do Mato Grosso está aí ainda? Pelo sotaque, já deve ter percebido que sou cuiabano, né? Sou do Mato Grosso e estou morando agora no Rio de Janeiro. Então, provoquem o Banco do Brasil. Tragam para nós as suas propostas, o que vocês precisam. Tá? O Banco do Brasil, não só na área de governo, mas falando um pouquinho de alguma coisa que não foi falado aqui nos painéis, mas do agro, por exemplo. No Projeto Safra, agora foram 240 bi, sendo que quase 50 bi são do Pronaf. E por que você falou do agro? Porque atrás do agro, do Pronaf, por exemplo, dos 42 bi do Pronaf, nós temos a Fundação Banco do Brasil, que tem muito a ver com as organizações não governamentais, com tudo que o colega falou aqui agora. A Fundação Banco do Brasil, ela repassa parte do lucro do Banco do Brasil para ações sociais, tá certo? Promove encontros dentro das suas tecnologias sociais já cadastradas. Lá no site da Fundação Banco do Brasil, fbb.org.br, nós temos várias tecnologias já testadas e cadastradas, que vocês podem utilizar. Por exemplo, agora, esta semana, a nossa presidente, a Tarciana, né, através de uma tecnologia já aprovada pela FBB, vão começar agora uma série de obras para a construção de cisternas no Nordeste, que é uma tecnologia que já foi testada e estão sendo só replicadas. Então, o site da FBB, ela traz tanto essa parte do lucro que o banco coloca à disposição, às vezes, muitas vezes, fundo perdido para que as instituições possam utilizar nos seus projetos, tá certo? Como também, devido à expertise e o tempo que nós trabalhamos com isso, a Fundação Banco do Brasil também capta recursos, inclusive fora do país, tá? Infância e adolescência, outros recursos quanto à educação, agricultura familiar, tá? Para que vocês possam justamente se deliciar e poder utilizar nos seus projetos nos mais diversos municípios. Abro também a possibilidade, eu não estou só falando pelo Estado do Rio de Janeiro, pelos municípios do Rio de Janeiro, mas em cada estado nós temos um Ellen, uma Fabi como eu, que podem auxiliar. Então, se tiver outros estados aí precisarem
saber com quem falar lá nesse estado, pode nos utilizar como ponte para que a gente possa chegar também com essa mesma fala que eu estou passando aos senhores lá nos seus estados. Tá? É importante, foi grandioso ficar aqui, acho que vocês perceberam que eu fiquei ali o tempo todo ali na frente, prestando atenção em todos os painéis, aprendi muito, atualizei muito. Eu falei para a Marli que eu ia encher a sua paciência hoje, né, Marli, na hora que eu cheguei, né? Eu vou te dar trabalho. Mas, na verdade, foi gratificante ver o quanto que essa parceria, e é isso que a gente pensa enquanto Banco do Brasil, é salutar e que vai, com certeza, chegar lá na frente de uma outra forma, muito melhor do que a gente tem hoje, já citando o exemplo, por exemplo, da Instrução Normativa número 5, que é muito antigo para vocês aí. Tá, gente? Muito obrigado, fico à disposição para alguma pergunta e fora daqui também, se quiser conversar, trocar uma ideia, estou à disposição. Tá? Mais um detalhezinho. Nós temos hoje, aqui no prédio da antiga Bolsa de Valores, no centro do Rio, 13º andar, nós temos lá salas de reuniões, inclusive uma sala que a gente denomina como sala do prefeito, mas é uma sala do município. Caso vocês precisem de um local para se reunir, né, para fazer uma reunião com um fornecedor, ou reunião de vocês mesmos, um coworking, fiquem à vontade, as salas estão lá para serem utilizadas. Tá? Agradeço a todos vocês e, precisando, é só nos acionar, Banco do Brasil sempre à disposição. Muito obrigado. Banco do Brasil aí também é um parceiro da rede de parcerias, parceiro da rede de parcerias. Obrigado, Heller. E aí, para finalizar aqui esse painel, a gente tem aqui nossa bendita ao fruto, no meio dos meninos, a Marli, para trazer uma visão aí de quem capta o recurso, né? A Marli, para quem não sabe, ela esteve aqui já no palco quase que o dia inteiro, então acho que todo mundo já sabe, ela é representante da nossa CNM, e ela vai trazer aí uma visão de quem capta os recursos aqui depois de todos os órgãos federais apresentando. Marli. É a última vez, prometo, pessoal, que eu vou pegar o microfone e me manifestar aqui, né? A Tâmara, muito obrigada pelo convite. Na verdade, era para eu ter vindo só pela manhã, né? Aí a Tâmara me disse, faz mais isso? Faço. Faz mais aquilo? Faço. Vamos lá, né? Porque esse é o nosso trabalho também, né, pessoal? E eu falo de uma forma muito mais simplista, né? É até um pouco comprometedor eu ouvir falar depois das autoridades aqui, mas o meu jeito de falar é um pouco mais simples e um pouco mais do dia a dia do município mesmo, porque eu tive uma convivência de quase 10 anos trabalhando dentro do município. Trabalhando em todas as secretarias, fazendo projeto de saneamento, de habitação, de turismo, na cultura, na educação. Acabei aprendendo lá atrás tudo sobre políticas públicas que eu precisava saber para executar. Saí de dentro de municípios e fui para a Federação Catarinense de Municípios, depois para a Confederação Nacional, mas aquela minha vontade de saber um pouquinho sobre tudo sempre me acompanhou, né? Então, hoje, a gente permeia por todas as áreas, por isso que eu estou participando em vários grupos, em várias discussões, que eu não cansei de aprender ainda sobre política pública como um todo. E como que nós, municípios, acessamos políticas públicas federais, né, pessoal? É começar olhando toda essa relação de normativos, é eu começar a entender o que o Ministério está trazendo aqui, o que esse fórum significa, como é que é o meu dia a dia. E eu volto alguns passinhos para trás, né? E a gente trabalha a captação de recursos olhando para dentro do nosso município, olhando para a realidade que nos cerca, né? É tudo muito bonito, a gente vê uma infinidade de programa aí à nossa disposição, mas qual é a estrutura que eu tenho enquanto município para fazer captação de recursos propriamente, né? Para acessar todas essas políticas públicas, que às vezes eu vou num evento e eu ouço todas as novidades que tem, eu fico pensando, nossa, né? Eu ia falar um palavrão, não dá. Como a gente se sente incompetente quando eu não consigo acessar tudo isso, né? Mas não é incompetência nossa, né, pessoal? É limitação de estrutura de pessoal, é limitação de estrutura física, tecnológica. E também, nos municípios, geralmente, é uma pessoa que faz todo o processo, né? Nós não temos grandes equipes, né? Nós não temos uma equipe multidisciplinar trabalhando a captação de recursos. Então, como é que eu faço para acessar tudo isso? E aí nós precisamos voltar e pensar, né? Mas tem que ter uma saída. E realmente tem saída. O que eu faço pelo Brasil afora hoje há alguns anos? É conversar com os gestores de convênios, com a turma de engenharia, com o pessoal de licitação, o pessoal da contabilidade. Como é que nós organizamos a captação? Como é que nós nos estruturamos para poder chegar e acessar tudo isso que os meninos aqui falaram para a gente que tem? E realmente tem, pessoal.
Então, precisamos, primeiramente, saber com que estrutura que nós contamos, quem nós temos, qual é o conhecimento que nós temos e onde nós podemos adquirir mais, para poder estar contribuindo mais com o nosso município, porque lá na ponta, a população só recebe, de fato, a política pública se vocês estão lá executando, né? Se o município está executando, se a USC está executando. O governo federal não executa a política pública, o governo estadual, pouco também. O executor é na ponta, que é onde a população está, né, pessoal, e onde precisam de atendimento. Então, dentro desse processo, nós costumamos dizer assim, ó, vamos criar um grande grupo, né, essa grande rede que funciona hoje, trocar conhecimento, trocar informações de forma prática, né, como é que acontece no dia a dia o nosso processo, como é que pode me ajudar. Eu, por exemplo, tenho o meu WhatsApp que anda aí pelo Brasil todo. Eu falo assim, pessoal, não precisa nem me dizer bom dia, perguntar como é que eu estou, se está tudo bem, só me diz. Fulano de tal, estou com um problema assim, consegue me ajudar? Eu não consigo ajudar em tudo, mas é aquela história, a gente sabe quem consegue, né? Muitas vezes a gente consegue. Então, reforçando aqui o trabalho da rede, que a gente faz parte, né? E trabalhar em rede, junto com a equipe da Tâmara, da Regina, nos mostrou o quanto isso é importante e reforçou aquilo que a gente já sabia, por conta do nosso trabalho de rua, de que o município lá na ponta ele precisa dessa intermediação entre nós, aqui no município, e a política pública lá do governo federal. Eu preciso de alguém que me ensine como fazer. Eu preciso de alguém que comunique para mim como é que tem que fazer da forma correta. E é nesse meio caminho que nós estamos hoje, lá na Confederação Nacional, então, produzindo documentos, produzindo cartilhas, perguntas e respostas, fazendo seminários, sempre com a parceria de todos os órgãos pertinentes ao processo, né? Na próxima semana, por exemplo, na terça-feira, tem um seminário lá desmistificando a execução de convênios e contratos de repasse, onde tem a Regina palestrando, onde tem TCU palestrando, onde tem outros órgãos, Caixa Econômica vai estar conosco. Então, são momentos de debates para falar para o município, né? Como é que acontece o processo e com quem que ele pode contar nesse processo todo. E quando nós falamos de acesso à política pública, né, pessoal, não podemos também pensar somente nos recursos federais. Nós temos uma gama gigantesca de outras oportunidades que nós, enquanto municípios, podemos buscar. E lá na Confederação, o nosso trabalho também é um pouco esse, né? De mapear tudo que tem de oportunidade de captação de recursos para os municípios e concentrar numa ferramenta única que está lá no conteúdo exclusivo. Então, todo município que é afiliado à Confederação, e eu vi a relação aqui do Rio de Janeiro, eu, particularmente, é um estado que estou muito distante. É a primeira vez que eu tenho esse contato com vocês, salvo uma ou duas pessoas que a gente encontrou em Brasília no fórum, né? Então, é um dos estados que eu estou vindo pela primeira vez. Mas, dizendo assim para vocês, tem muito município aqui que é afiliado e não usa o nosso serviço, então a gente está lá à disposição. E, dentro desse conteúdo exclusivo, para facilitar um pouco a vida de vocês, a gente concentra informações de captação de recursos das políticas públicas do governo federal, mas também da iniciativa privada, de organismos internacionais, de bancos, de linhas de crédito, para que o município, o gestor municipal de convênios, ele consiga, num curto espaço de tempo, porque a gente não tem, né, no dia a dia para ficar estudando, conseguir mapear tudo que tem para o município de vocês com explicações sobre como que aquele processo acontece, com os dados dos concedentes de recursos. Então, vocês vão entrar lá na plataforma, vocês vão encontrar o telefone do Darcio, vocês vão encontrar o e-mail do Igor lá dentro, vocês vão encontrar os contatos da Tâmara. Tudo ali também, eles também disponibilizam. E a gente faz essa compilação de dados para colocar num ambiente único para facilitar um pouquinho mais o trabalho de vocês aí. Então, quando a gente fala assim, ó, o nosso colega lá que está com os problemas nas obras do FNDE, eu não sou especialista na educação, mas tem a minha colega que é especialista na educação, e eu trabalhei muito com o processo de creche. Aquele programa Pro Infância, quando ele foi lançado, eu estava trabalhando em município. A gente sofreu para caramba também para fazer ele acontecer, mas aconteceu. Mas tem um legado aí de dificuldades dentro dessas obras da educação também, não só, né, mas também delas, que a gente não consegue resolver. E qual que era a nossa alternativa? Era fazer contato com todo mundo, era assim, importunar mesmo todo mundo. Eu preciso saber, até que eu não achava o contato, não parava de trabalhar. E, por conta de tudo isso, hoje a gente se coloca à disposição de vocês. Vamos acessar a política pública, nós precisamos executar, mas nós temos que conhecer a nossa limitação. Então, começar com o nosso processo de planejamento. Começar, assim, olhando com uma lupa para o nosso município, fazer um diagnóstico. O que nós temos? O que nós temos de demanda e o que tem de oportunidade nesse mercado, a nível federal, a nível de governo de Estado, de outras organizações, que eu possa estar buscando.
sempre olhando o que é que eu tenho de demanda, como é que eu priorizo essas demandas, porque eu não consigo trabalhar tudo ao mesmo tempo, o município não consegue trabalhar tudo ao mesmo tempo, mas vamos priorizar, vamos fazer o nosso cronograma, um planejamento mínimo para que a gente consiga, de fato, acessar as políticas públicas, executar de forma correta, entregar num tempo hábil, né? Porque o que acontece na maioria dos nossos processos, né, pessoal, entre o momento que nós fizemos a nossa proposta lá no Transfere.gov, até a hora que o dinheiro chegou na conta e a gente terminou de executar o nosso projeto, ele já aumentou 3 vezes de valor. E aí a complementação orçamentária fica por conta do município, que mal tinha a contrapartida lá de 0,1%, 0,4%. Né? E nós não conseguimos nunca chegar no final desse processo. Nós não conseguimos nunca entregar essa política pública, porque tem vários problemas no caminho. A gente tem problema de pouca equipe, a gente tem problema de dominialidade de terreno, a gente tem problema nos nossos projetos de engenharia. Nós temos dificuldades quando inserimos uma proposta lá na plataforma e ninguém nos responde, também temos esse problema. Os nossos processos, por exemplo, falando da educação novamente, né, ele é tudo via sistema. Agora, eu não tenho para quem ligar a fulano, eu coloquei o processo lá dentro, eu fiz a medição, quando é que sai esse pagamento? Né? Então, são dificuldades que acontecem que vai atrasando o processo no município, que vai atrasando a entrega da política pública, que já foi criada uma expectativa, que a população está esperando e que nós somos cobrados para fazer essa entrega. Né? Então, não é um processo simples, mas eu costumo dizer o seguinte, né, que reforçando a fala que o Edmilson falou hoje pela manhã, o captador de recursos ele é um profissional-chave dentro do município. Né? Ele tem que ter a possibilidade desse aparato técnico, desse aparato de buscar conhecimento, de se capacitar, de se qualificar e fazer parte dessas redes também. Porque, na rede, a Tâmara também não consegue responder tudo para vocês, né? Mas tem uma infinidade de pessoas no entorno dela que conseguem ajudar a responder. E, daqui a pouco, a gente, entre municípios, entre colaboradores, vai tirando as dúvidas e fica independente até do próprio Ministério, como o Darcy falou antes, né, antes aqui para nós. Mas precisamos saber desses mecanismos, precisamos utilizar esses mecanismos para que a política pública tenha essa efetividade e que nós consigamos deitar nossa cabecinha no travesseiro à noite e dormir em paz. Por quê? Além da gente ter entregue uma política pública, nós fizemos o nosso trabalho da forma correta, porque estávamos cientes de todo o normativo, porque nós tínhamos conhecimento, porque nós temos esse conhecimento, e, na dúvida, gente, não executa. Na dúvida, não aperta o botão. Na dúvida, pede socorro, pede ajuda, e aí, quando tiver aquela certeza, manda para análise, faz o pagamento, entrega a política pública, que vai resguardar aí o CPF de todo mundo, né? E é nesse processo que nós estamos à disposição de vocês. Né? Na hora de apertar o botão, teve dúvida? O que eu faço com a emenda especial? Que é o que a gente mais ouviu agora nos últimos tempos, né? Desde 2020 para cá. O que eu posso, o que eu não posso fazer com o recurso da emenda especial? Não sabe como fazer, tem dúvida, está inseguro, porque a regulamentação ela deixa margem para muita insegurança, porque não tem regulamentação, na verdade. Né? Nós temos a IC 105 para seguir, é isso. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos chamar ajuda, vamos pedir essa ajuda, esse socorro, que nós vamos estar aí ajudando e, junto com vocês, também ajudando a fazer a entrega da política pública lá na ponta. E é isso, era só esse recado mesmo, Tâmara. E, para mais informações, podem contactar conosco lá na Confederação Nacional e a gente faz uma conversa mais longa com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Marli. Bom, pessoal, vocês viram que oportunidades não faltam, né? Então, não sofram sozinhos, igual o Leandro estava lá sofrendo, angustiado, né? Então, você, né? Não sofram, vamos conversar no âmbito da rede, a gente tem muitas soluções. Pessoal, respeitando aí o nosso horário, né? Porque a gente tem um último painel, eu vou abrir para uma contribuição, uma pergunta, tudo bem? Então, se for assim, tipo 2 minutos, 1 minuto, 2,5, pode sim. Cadê nosso microfone? Temos, então, vamos ter 2 contribuições, o que o Vieira já colocou que quer fazer uma contribuição. Por favor, fala seu nome. Vou falar. Eu fiz um relatório, mas é difícil a gente ler no momento desse. Mas eu não podia deixar de agradecer aqui a Rio Solidário. Tá? Meu nome é Thelma, sou presidente do Movimento de Mulheres Vitória Régia, Zona Oeste, Campo Grande.
E quero agradecer a Paola, através do Rio Solidário, ao Igor e o Edmilson, por nos trazer tanta informação, nos proporcionar capacitação, porque nós somos da Zona Oeste e, para chegar as coisas até a Zona Oeste, é muito complicado. É muito difícil. As instituições sociais de lá sofrem muito por não ter projetos. Então, eu não poderia jamais deixar de agradecer aqui ao Rio Solidário por essa oportunidade, essa gama de informações que ela está nos proporcionando. Obrigada. E aí, vamos colocar uma última colocação aqui do Vieira. Aqui, ó. Traz aqui o microfone, por favor. 2 minutinhos, tá, Vieira, por favor, também. Boa tarde a todos. Agradecer e dar os parabéns aqui à Regina, sua equipe. Igor, depois eu vou trocar uma ideia com você. Eu estou aqui a convite da Presidência da República. Meu nome é Vieira da Costa, eu sou empresário, apresentador do programa de televisão Animais em Foco, presidente de uma organização chamada SOS Animais, que é o MOCIP, que eu que mantenho, com recursos próprios há mais de 20 anos, e Papai Noel Ecológico há 37 anos. Eu faço esse trabalho social porque eu estou aqui nessa terra de passagem. Se o Papai Noel não fizer esse trabalho com as crianças, que serão o futuro de amanhã, os animais vão ficar em piores situações. Eu acredito que muitos de vocês aqui devem ter animais e conhecem vários protetores de animais. Então, eu não poderia perder essa oportunidade, Igor, de me deixar à disposição, porque o meu sonho mesmo há anos era ser um secretário nacional de proteção à fauna brasileira, animais domésticos, né, para cobrar aqui prefeitos e governadores que não fazem o seu papel. Então, o meu fardo está muito pesado. Eu pediria que os senhores se unissem a mim, porque é inadmissível o que os protetores fazem e a prefeitura fecha os olhos e o governo do Estado. E, falando em governo do Estado, muitos de vocês aqui não sabem que existe uma lei, desde 2014, que proíbe carroça no Estado do Rio de Janeiro. Proíbe carroça. Então, eu já sofri 3 tentativas de homicídio, porque eu faço cumprir as leis. E o meu programa de TV, Animais em Foco, eu que mantive durante 9 meses. Financiei o programa de TV. Então, é muito caro. Só que eu bati em governador, bato em prefeito, bato em todo mundo, para poder cumprir as leis, e não é cumprida. Então, eu pediria a vocês que pudessem se unir a mim, e eu vou conversar aqui com o Igor, vou me deixar à disposição da presidência. Se depender de mim, de apertar mais ainda os governantes, eu estarei aqui, em nome dos animais e em nome dos protetores. Obrigado pela atenção. Obrigada, Vieira. Bom, nós agradecemos, então, os palestrantes aqui. Vou desfazer, então, este painel.